Então eu quero que você abra comigo lá em Provérbios, capítulo 3, os versículos do 5 ao 7. Provérbios 3, do 5 ao 7. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Então eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre sabedoria. E a definição que eu procurei e achei com relação à sabedoria é: definição da palavra sabedoria: grande instrução, ciência, saber. Então, assim, vocês estão numa fase de estudos, onde está um grande desafio, estudar online, e você está lá na sua casa e você tem que assistir às suas aulas e você tem que se aplicar nelas e fazer provas e seja lá o que for que você tenha que fazer. Isso é bacana, porque você está aprendendo sobre algo. Você está aprendendo sobre ciência, sobre geografia, sobre português, matemática. Isso vai ser bom ao longo de toda a sua vida. Mas a gente não deve apenas nos prender à escola. É legal se a gente conseguir fazer um curso de idiomas, né, um inglês, um espanhol, qualquer outra língua que você queira aprender. É legal quando a gente lê livros, sejam eles livros bíblicos, né, livros da igreja, que a gente aprende coisas com relação a Deus, com relação a segredos da parte de Deus, ou a própria Bíblia, ou até livros que você goste de ler. O fato é que tudo isso vai agregar valor a nós, ou seja, você vai ter um conhecimento maior. Hoje em dia, eu sei que muitas vezes a gente não tem esse hábito de leitura e a gente tem um pouco de preguiça nisso. E a gente percebe até quando lá a gente vê uma mensagem no WhatsApp, ou às vezes o jeito que a pessoa escreve lá no Instagram, no Twitter, porque tem ali uns certos errinhos de português que é muito comum de pessoas que não leem, ou não têm esse trabalho de pesquisar sobre aquela palavra, ou sobre aquele tema, e daí acaba colocando tudo errado, escreve tudo errado, porque não tem o hábito de leitura. Ler é muito importante, gente, muito importante. Traz conhecimento, traz uma cognitividade, acho que é essa palavra, e enfim, ajuda bastante. Então não fique só na frente da televisão, não fique só na frente ali das redes sociais, porque isso é muito importante, beleza? E então, muitas vezes a gente está gastando tanto tempo com essas coisas, redes sociais, com filmes, com séries. E isso é legal, gente. É gostoso você assistir um bom filme, é gostoso você acompanhar uma série, ficar curioso o que vai acontecer no próximo capítulo. Isso é muito bom. E a gente descansa um pouco com tudo isso. Mas também é muito importante a gente ter conhecimento. Só que todo esse conhecimento, tudo isso que a gente recebe quando a gente está lendo, quando a gente está estudando lá na escola, quando a gente está aprendendo idiomas, isso não é o suficiente. Eu não sei se vocês conhecem a história de Salomão, filho do rei Davi. Essa história está lá em 1 Reis, no primeiro livro de Reis, capítulo 3. Depois você pode ler na sua casa, se você quiser, uma história muito legal, que eu fico bem impactada, que é a história de Salomão. Salomão, ele foi um rei jovem, é isso que o capítulo nos fala, que ele foi um rei muito jovem. E Salomão, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque seu pai Davi ensinou ele dessa forma. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele ensinou seu filho da mesma forma. Ensinou Salomão a obedecer a Deus, a seguir os seus mandamentos, ensinou a respeito da palavra, ensinou ele a buscar conhecimento, ele
aprender sobre as coisas. E Davi fez um excelente trabalho como pai. Então Salomão está ali aflito. A Bíblia fala que ele estava angustiado, que ele estava assim, preocupado com o fato dele ter que direcionar uma nação, um povo tão jovem. E então, ele faz um sacrifício para Deus. Todos os reis, quando eram coroados, eles prestavam honra a Deus, faziam sacrifícios a Deus. E Salomão faz esse sacrifício, só que ele não dá um pouco, ele não dá aquilo que era comum, que era normal. Salomão, ele foi além, ele fez mais, como a Ju falou aqui, sabe, ele não quis saber se ele queria o celular ou se ele queria qualquer coisa, ele fez mais, ele deu além. E ele entregou mais do que os reis costumavam entregar. Fez um holocausto, um sacrifício maior do que os reis costumavam fazer. E isso agradou tanto o coração de Deus, isso deixou Deus tão feliz, que ele visitou Salomão. E ele visita Salomão e pergunta a Salomão: Salomão, peça o que você quiser, que você vai ter. E Salomão, rápido na resposta, ou seja, isso já estava no coração dele, não foi uma coisa que ele ficou pensando, ai, o que será que eu peço? E não quer dizer que Salomão não queria muitas outras coisas. Como fala que ele era jovem, certamente ele queria coisas materiais. Mas ele não pensou duas vezes e ele de pronto respondeu: Senhor, me dê sabedoria para que eu saiba como guiar esse povo, para que eu saiba direcioná-los no lugar certo, para que eu saiba conduzi-los aonde o Senhor deseja que eles vão. O que eu preciso, Senhor, é sabedoria. E eu fico imaginando o conhecimento que Salomão tinha. Ele tinha conhecimento. Ele tinha aprendido coisas, até porque ele sabia quais eram os sacrifícios que os reis faziam, e ele fez além. Se ele fez além, ele já sabia como era, mas ele quis ser diferente, ele quis fazer mais, ele sabia que agradar a Deus seria a melhor opção. Então ele tinha um conhecimento, ele conhecia sobre as coisas, mas ele pede: Senhor, me dá sabedoria. E muitas vezes nós estamos com o nosso coração assim, conhecendo, sabendo, mas a gente está igual o Oscar aqui. A quem eu ouço? Qual a voz que eu vou seguir? Se o Oscar tivesse seguido outra voz, que fosse da Luana ou do Léo, ele não teria chegado ao prêmio. Ele não teria ganho a caixa de chocolates. Porque ele estaria ouvindo as vozes erradas. As vozes que estavam conduzindo ele ao lugar que não era aquilo que Deus tinha preparado para ele. E ele foi e ouviu a voz certa. Para isso precisamos ter sabedoria. Todo conhecimento que nós tivermos não será o suficiente para sabermos qual a direção tomar. Você, daqui um pouco, você vai escolher a profissão que você vai seguir. Eu acho que essa é uma tarefa muito difícil. Muito difícil, porque quando a gente é muito jovem, a gente não sabe, né, qual é o nosso futuro, o que a gente vai fazer amanhã, qual vai ser a nossa profissão, no que nós somos de fato apaixonados profissionalmente falando. E muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Quantas pessoas começam as faculdades e não terminam, param, porque não era isso que eu queria, não era esse curso, puxa, nada a ver comigo. E daí tranca a faculdade e vai para outra faculdade. E daí começa a outra faculdade. Eu achei que era uma coisa e era outra. Às vezes olha lá na grade, né, nas aulas, e parece ser muito legal, mas aí não era tão legal assim.
E aí desiste, começa outra. E quantas pessoas a gente conhece que fizeram uma faculdade, iniciaram uma faculdade e nem estão exercendo a profissão da qual iniciaram. Eu não estou falando para você que não é para você fazer faculdade, tá, gente? Por favor, eu quero que vocês façam, quero que vocês tenham conhecimento, mas o conhecimento apenas, sem a sabedoria, a gente muitas vezes vai fazer a escolha errada na nossa faculdade, vai fazer a escolha errada no nosso caminho, vai fazer a escolha errada em todas as áreas. Aqui em Salmos fala que conheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará suas veredas. Não seja sábio nos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Então você precisa pedir essa sabedoria para Deus. Você vai buscar o conhecimento, você vai buscar aprender sobre as coisas, e isso vai vir do teu trabalho, vai vir da tua dedicação. Quanto mais você buscar, quanto mais você se aplicar, quanto mais você estudar, você vai aprender mais, você vai saber mais. Agora, a sabedoria, ela vem de você meditar todos os dias na palavra. Você lê o que diz cada versículo, cada capítulo, você se encher disso e pedir a Deus: Deus, me dá sabedoria. Me dá sabedoria, porque eu sou uma pessoa muito falante e eu muitas vezes não sei como ficar quieta e acabo falando pelos cotovelos. E quando eu vejo, eu já magoei, eu já feri, já falei o que não devia. Ou então, aquela pessoa mais retraída, mais quietinha, que quase não fala. Aí Deus traz uma palavra no seu ouvido e você fala: eu não vou falar. Não, capaz, eu vou falar. Não. Esquece, e você deixa de ser usado por Deus, porque você não permitiu que a sabedoria estivesse em você para transmitir o que Deus queria falar. Certamente Deus usará outra pessoa, porque a palavra dele precisa ser declarada, precisa ser exposta, e quando ele quer falar algo a alguém, ele vai usar a sua vida, ou a vida daquele que permitir que a sabedoria venha, e seja pronto no falar. Talvez você precise de sabedoria com os seus pais, que a Bíblia fala que nós precisamos honrar os nossos pais, independente de como eles são. Então, se você tem um pai super, mega power, honra ele. Se você tem um pai, uma mãe, mais ou menos, que só briga com você, honra eles. Então, não coloca parâmetros ou direções para que a gente honre os nossos pais. Honra seu pai e sua mãe. E você precisa ter sabedoria para você chegar em casa, para você sair um pouco do seu quarto e ter um convívio com eles. E você precisa talvez de sabedoria para dizer um não para aquele crush que está lá no seu pé, que fica mandando mensagem para você, e você falar assim: olha, não tenho ainda, não é momento disso, não é hora ainda. E você sozinho, você não sabe como dizer, mas Deus vai te dar sabedoria, e você vai saber dar uma resposta bacana, que não vai ofender a pessoa, que vai deixar a pessoa até que de boa, entende? Você tem que ter sabedoria para quando você olhar naquela tela do computador ou no seu celular, você vê uma pornografia, e você ter rapidez em desligar, em sair daquilo e não se deixar levar e não se envolver. Sabedoria para quando você está às vezes num grupo e alguém pede uma foto para você, não, eu não vou mandar. Deus quer entregar a você nessa noite uma sabedoria para que você consiga vencer as suas batalhas de hoje, e para que você chegue lá quando você for já mais velho, quando você tiver sua família, talvez, ou quando você estiver na faculdade, você tenha condições financeiras de ter um carro,
de fazer sua faculdade, de tirar sua carteira de motorista. Vocês estão assim, ó, um pulinho de completar 18 anos e tirar a carteira de motorista. Nossa, nem pensei nisso ainda. Meu Deus, pastora, você está viajando. Gente, é agora. Agora que vocês têm que planejar. É agora que vocês têm que olhar para a vida financeira de vocês. Que vocês têm que olhar para a vida emocional, para a vida de trabalho profissional. É agora. Porque se vocês não focarem agora, quando chegar a hora, vocês vão estar perdidos. E aí o tempo já, passou. E a pessoa que tem sabedoria, ela alcança coisas incríveis. Porque Salomão, a Bíblia fala que Salomão, ele foi um homem muito rico, muito abençoado. Porque o Senhor falou para ele assim: Salomão, eu falei para você pedir o que você quisesse. O que você quisesse. E se Salomão tivesse falado para Deus assim: Deus, eu quero muita, muita, muita riqueza, Deus daria a ele. Se ele falasse: Senhor, eu quero a mulher mais linda desse mundo, ele iria ganhar. Porque Deus abriu algo: peça o que você quiser. E Deus, ele é fiel. Ele deu a nós o livre-arbítrio. E ele deu ali a Salomão a oportunidade de escolher o que Salomão queria. E aí Salomão pede sabedoria. E Deus fala para ele assim: Salomão, porque você pediu sabedoria, eu vou te dar. Todo o restante das coisas que a gente poderia pensar, Salomão teve porque pediu bem, pediu certo. O Oscar ouviu a voz certa e chegou no prêmio rapidinho. Então nós precisamos ter sabedoria para que a gente chegue ao prêmio, para que a gente escute a voz certa, para quando você tiver os seus 18 anos, você ter dinheiro para tirar sua carteira, você ter dinheiro para comprar seu carro, quando chegar o momento de você namorar, você fazer uma boa escolha e você colher frutos de tudo isso para o resto da sua vida. Então a sabedoria que a Bíblia fala é uma grande instrução, é ter uma ciência, vai além do que nós estudamos e só Deus pode nos dar. Porque a sabedoria humana é um conhecimento que muitas vezes traz até confusão, mas a sabedoria de Deus é onde vai direcionar o seu caminho, e o caminho daqueles que seguem a Deus não podem ser diferente de prosperidade, de uma vida plena, de uma vida abençoada em tudo que nós fazemos. Por favor, se coloque em pé.